Abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 10. Você que trouxe a Bíblia, abra aí em Atos, capítulo 10. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Acharam aí? Verso 34. Acharam aí, irmãos? Amém? Amém. Aleluia. Bom dia, gente. Meu desejo é que você, nesta manhã, decole. Você pode dizer amém? Levanta aí a sua mão assim e diga amém. Meu desejo é que você seja livre nas asas do Espírito. Nosso desejo, na verdade, é que você seja envolvido por essa doce presença, por essa presença santa. Você está sentindo aí essa doce presença? Nós estávamos adorando e eu sentia como que estivéssemos flutuando. A glória do Senhor encheu este lugar. Levanta aí a sua mão. Nosso desejo é que você seja envolvido por essa doce presença, por essa presença santa. Não há lugar na terra melhor do que este lugar. Você pode dizer isso comigo? Não existe nenhum lugar na terra como este lugar. E eu quero dizer algo para você. Eu não estou falando de um lugar físico, de um endereço específico. Eu não estou falando de um prédio. Eu estou falando do ambiente da glória de Deus. Eu estou falando de um lugar onde o Senhor se manifesta, onde nós somos envolvidos pela presença do doce Espírito Santo. Irmãos, não existe lugar melhor do que esse ambiente da glória de Deus. Aleluia. Você pode adorar o Senhor aí por alguns segundos. Esse ambiente que é único, que é maravilhoso, que é envolvente, que é agradável, que é leve, que é tranquilo. Você precisa adorar aí por alguns segundos. Você está sentindo isso? Ou só eu? Você está sentindo isso aí no seu lugar? Ou só eu estou sentindo? Atos 10, 34 disse assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Vamos ler juntos? Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mais uma vez, Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Eu lembro que no início desse ano, em janeiro, eu havia recebido uma palavra profética do pastor Ken. E ele disse o seguinte: esse é o tempo do remanescente, diz o Senhor. 2020, eu estou abrindo céus para os meus santos que têm sido fiéis. Eu estou abrindo céus com uma chuva de favor. Como Elias orou até a nuvem descer, assim tem sido o meu remanescente em intercessão. Meus remanescentes terão um grito de triunfo e vitória.
O favor que eu estou liberando nesses próximos anos não virá de dentro da igreja, virá no meio secular. Eu estou tirando o espírito de pesar, e eu estou te vestindo com vestes de louvor, diz o Senhor. Quando eu terminar de abençoar o meu povo, o mundo os invejará pelas bênçãos que receberão. Eu sei o quão difícil tem sido para o meu povo nos últimos anos, principalmente por ver os mornos e falsos prosperando, sem pagar o preço de viver pela fé e não por vista. Mas saiba disso, o que eu estou prestes a liberar sobre a terra será tão glorioso espiritualmente e no mundo natural, que você esquecerá da dor que você passou até aqui. Quando você deixar essa terra, será em vitória e não em derrota. 2019 foi um ano de pesar, de desencorajamentos, mortes, todos os tipos de mortes aconteceram. E também foi um ano de trocas. Agora os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Porque todos os meus filhos que plantaram com lágrimas por muitos anos, se preparem. Aleluia. Se preparem, pois vou secar dos seus olhos todas as lágrimas, e você colherá com alegria. 2020 é o ano de transferência de riquezas. Esse último mover da minha presença em glória não é apenas um avivamento para a igreja, porque avivamento é para quem está morno, e essa colheita final é para o perdido. A igreja que trará a última colheita não será a igreja tradicional. Deus vai levantar os improváveis dessa terra. Não será a igreja tradicional. A igreja que eu levanto, diz o Senhor, é uma igreja onde os bancos estarão cheios de pessoas improváveis, mas elas serão cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas que serão cheias de convicção do pecado, serão transformados e serão lavados pelo sangue do Cordeiro, e eles me darão a glória que eu desejo. Essa colheita será primeiramente para uma geração de jovens que nunca sentiram antes a minha presença. Serão liderados por homens e mulheres que têm o coração como de Josué e Calebe, que viveram no deserto por anos, conviveram com pessoas mornas, com pessoas falsas e rebeldes, mas eles não se contaminaram. Eles mesmo não se tornaram amargos, mas esperaram no Senhor. E eu, diz o Senhor, os preservei. Eu preservei o chamado. Ei, escuta. E o propósito desses para esse tempo não são pessoas famosas, não são pessoas conhecidas nessa terra, mas tenham certeza disso, o nome deles é conhecido no céu e também conhecido no inferno. Quando essas pessoas dobram os seus joelhos, as fundações do inferno estremecem. Eles são aqueles que os profetas falaram a respeito. Aqueles que conhecem o seu Deus serão fortes e farão grandes proezas. A razão pela qual muitos de vocês têm passado por grandes sofrimentos e tribulações é esta. Quando, diz o Senhor, eu estava para abençoar Abraão, quando eu estava para liberar
porque eu precisava conhecer o seu coração. E precisava entender que Ele me amava acima de todas as bênçãos que eu lhe daria. Eu precisava saber se eu poderia confiar aquelas bênçãos nele. Porque o que eu dei a Ele era maior do que qualquer homem jamais teve. O que eu vou liberar agora sobre o corpo de Cristo, ninguém ainda viu. Eu não sei se você está entendendo essa palavra profética. Muitas vezes nós somos provados e passamos por tribulações, porque o Senhor está sondando o nosso coração. Antes do Senhor abençoar Abraão, ele foi provado. Deus provou o seu coração, porque aquilo que Deus tinha para ele, ninguém nunca tinha tido. E Deus precisava experimentar aquele coração. Você pode levantar as suas mãos. Hoje você vai começar a entender por que você passa por tantas dificuldades. Porque Deus está te sondando. Deus está preparando o seu coração para receber algo que você ainda não teve, que os seus olhos ainda não conseguiu enxergar. Aleluia. O que eu vou liberar agora sobre o corpo de Cristo não é uma porção de mim, não são fragmentos meus, mas em 2020 é o começo da revelação da plenitude de quem eu sou. Outros movimentos vieram, outros movimentos passaram, mas eram apenas fragmentos de quem era o Senhor. Movimentos que revelaram curas, isso é uma porção de quem eu sou. Outros movimentos que revelaram milagres, trouxeram revelação, isso também é uma porção de quem eu sou. Mas agora esse mover não será uma porção, mas será a plenitude da minha glória, diz o Senhor. Está entendendo isso? Daqui a pouco você vai entender melhor. Eu sei que existe um grupo de pessoas que têm orado sobre a terra, pessoas que eu posso confiar, pessoas que não se autopromoverão e nem dirão: olha para mim. Não se desviarão e nem se embriagarão com a fama ou com a bênção, mas eu te darei mais do que você tem pedido pela tua fidelidade. Começando em 2020, começarei a derrubar fortalezas da corrupção, fortalezas do aborto. Eu levantarei os filhos desta geração que o inimigo pensou que tinha tomado. Recebe isso aí, Sinara. Levanta aí a sua mão. O Senhor vai usar filhos desta geração que o inimigo pensou que tinha roubado. Ei, segura aí, levanta as tuas mãos. O inimigo pensou que eles pertenciam a ele, e eu farei desses a voz, a minha voz sobre a terra. Eu levantarei esses improváveis, eu levantarei esses improváveis com uma voz de adoradores, ministros poderosos, compositores, e eles carregarão a minha glória, e eles não terão cheiro do pecado. Sobre eles vai existir um mover de libertação. A libertação vai atingi-los. Levanta a sua mão. E para as famílias que os filhos têm estado cativos, e para as famílias que os filhos têm estado cativos, eu digo que tem uma aliança contigo, e uma unção está sendo liberada sobre esses, sobre o corpo de Cristo e sobre os teus filhos. E escuta, os teus filhos estarão nos púlpitos. Yes! Levanta aí a sua mão. Os seus filhos estarão no púlpito e serão cheios do meu Espírito. Liderarão como os profetas nos dias de Israel. Você verá com os seus olhos profecias sendo cumpridas. É forte demais. Eu, o Senhor, vou expor os púlpitos, vou expor pregadores, mas também vou trazer aqueles
estão escondidos, mas que cheiram ovelha e que amam a obra do Senhor. Deus vai levantar ministros. Deus vai levantar dons nessa última hora. Levanta aí a sua mão. Eu libero uma unção e um manto de Elias sobre a terra. Eu levantarei homens que destruirão o espírito de Jezabel, que destruirá o espírito que tem assolado as nações. Eu sou o Senhor e não há outro. Em 2020 eu começarei uma restauração, e aqueles que o inimigo roubou de mim voltará para a minha casa. Esse é o princípio de 4 anos de colheita. E eu darei alegria aos meus filhos, e o leão da tribo de Judá rugirá contra os inimigos da minha igreja. 2020 será um ano que será lembrado por um ano da purificação, tanto da igreja quanto do governo. Eu enviarei fogo, diz o Senhor, à igreja, e eu a purificarei. E quando o fogo terminar e a purificação terminar, eu abrirei as janelas do céu e vou causar que chova sobre a terra, sobre as nações, sobre o meu remanescente. O menor será o maior e o maior será o menor. Eu vou liberar sobre ti uma fé que você não pediu, sabedoria que você não pediu. Eu darei isso a todo aquele que Jesus, a todo aquele que é justo. Também farei conexões de homens e mulheres que nunca se encontraram, mas agora por motivos estratégicos se encontrarão. Vão haver relacionamentos. Eu vou causar que forme relacionamentos com pessoas que você ainda não conheceu, porque as raízes da igreja... levanta suas mãos. Porque as raízes da igreja vão sair do chão. E eu levantarei uma igreja em que as folhas será para a cura dos povos e das nações. Estarei também ressuscitando ministérios mortos, dons que foram esquecidos, pessoas que estão dormindo e que a igreja também recusou a usá-los. Homens e mulheres que pecaram também no passado, mas se arrependeram. Eu os usarei, diz o Senhor, porque eles se arrependeram. Muitos vão dizer: eles não são dignos porque eles pecaram. Mas eu, o Senhor, os perdoei e digo: eles são dignos sim, porque eles foram lavados no meu sangue. Nos próximos meses eu abalarei as nações, criarei situações que o mundo não terá resposta, mas eu darei resposta para a minha igreja. É forte. Aleluia. E teve gente que pensou e não vir hoje. Mas Deus tem algo para os que aqui estão, irmãos. Não lamente, eu sei que a gente se entristece quando alguém falta, mas não lamente por aqueles que não vieram. Celebre, olhe para o seu lado e celebre por aqueles que estão do seu lado e por aqueles que vieram. Sabe por quê? Hoje Deus tem algo especial e maravilhoso para aqueles que aqui estão. E o que o Senhor tem para fazer, irmãos, é hoje, é agora. Amanhã é outro dia, amanhã é outra história, amanhã as misericórdias se renovam, mas o que o Senhor tem para liberar é hoje, é agora. Aleluia. Yes. Levanta as suas mãos aí, adora o nome dele. Adora o nome dele. Eu posso ver aqui ministérios sendo levantados. Eu posso ver aqui pessoas que estão dormindo, o Senhor tirando da cova, o Senhor tirando do sono, o Senhor tirando da preguiça espiritual. Eu posso ver o Senhor levantando um grande exército.
Você pode adorar o nome do Senhor. Aleluia. Ficará muito claro de que lado você está. Muitos corações serão revelados também. Hoje eu faço uma aliança contigo. Os dias de lágrimas passarão, os dias de testes passarão. Eu digo que essa igreja, a igreja da última hora, expulsará demônios, ressuscitará mortos, entrará em hospitais e os doentes começarão a se levantar e curados voltarão para a sua casa. Recebe aí, irmão Raul. O Senhor está lá, o Senhor está com ele. Eu vou invadir as faculdades, diz o Senhor, faculdades que têm desafiado a minha existência, e eu batizarei muitos jovens com o Espírito Santo. A terra é minha e essa hora é a minha hora, diz o Senhor. Então se encorajem, o melhor está por vir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Eu quero dizer algo, porque que eu li isso tão extenso. Por que essa palavra bem no início do ano, Lorena, mexeu tanto comigo? Nós não sabíamos o que viria. Não sabíamos de pandemia. Nós não sabíamos o que ia passar. Estava no início do ano. E pasmem, nós já estamos caminhando para o final do ano. É como que se esse ano não existisse. Mas o Senhor tem um mover, porque o Senhor não perde o controle de nada. O Senhor tem tudo na palma das suas mãos. E esse ano é um ano que o Senhor veio para nos marcar. E eu li isso para que você entenda que essa palavra profética foi liberada por um pastor. Mas quantos outros profetas e pastores e líderes se levantaram dizendo a mesma coisa? Que esse ano era o ano que o Senhor ia abalar as fundações, os fundamentos da igreja, dos lares. Um ano que o Senhor ia levantar os improváveis dessa terra. Agora você vai entender porque eu li Atos 10:34. Quando Pedro se levanta e diz o seguinte: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se a gente voltar um capítulo da Bíblia, da sua Bíblia, no primeiro verso do capítulo 10, a gente vê a história de um centurião romano. Ele era romano, ele trabalhava para Roma. Ele era um centurião, mas diz a palavra que ele era temente a Deus e ele tinha muita sede de Deus. Nós estamos lendo Atos dos Apóstolos, o livro que fala sobre a descida do Espírito Santo. É um livro que relata quando Jesus sobe aos céus, depois de passar aqueles anos com os seus discípulos. Ele volta aos céus, mas antes disso ele dá instruções para os seus discípulos. Ele diz o seguinte: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava dizendo: olha, meus discípulos, vocês passaram esses anos comigo, e tudo que eu fiz e falei, eu estava ensinando vocês, porque tudo que eu fiz, vocês também farão. E se vocês creem em mim, obras maiores vocês farão. Talvez você pode dizer nessa manhã: mas eu nem estava lá. Eu nem tive esse contato pessoal com Jesus. Ele deu ordem para os seus discípulos. Ele ensinou tantas coisas, mas eu nem estava lá. Mas a Bíblia diz assim: bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado. Você estava lá? Você estava lá? Estava lá. Quando Tomé duvidou, Jesus disse assim: bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Ei, olha nós aqui, bem-aventurado nós somos. Nós não vimos, mas nós cremos.
E tudo que Jesus fez, ensinou e falou, e todas as suas promessas, é para mim e para você. Você também pode fazer obras maiores. Você também pode se levantar com uma voz profética nesse tempo. Você também pode crer contra a esperança. Você também pode andar por fé e não por vista. Você também pode crer que Deus faz milagres, que Deus pega aquele que ninguém quer, que Deus pega aquele que todos rejeitaram, que Deus pega aquele que ninguém dá nada e derrama unção nele, derrama o Espírito Santo nele e pode fazer dele o maior pregador desse último tempo da igreja na face da terra. Está entendendo isso? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Aquele homem Cornélio, ele tinha sede. Ele era romano, ele não era judeu. Mas aparece um anjo a ele e diz assim: olha, manda alguém lá em Jope, traz um homem chamado Pedro, e ele vai te ensinar as escrituras. E olha que interessante, verso 9 diz assim, que no dia seguinte, quando os servos desse centurião vai atrás de Pedro, diz assim a palavra: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, saiu Pedro ao eirado por volta do meio-dia, a fim de orar. Ele foi orar. E diz a palavra aqui que quando ele estava orando, ele teve uma visão do céu onde descia um lençol. E tinha todo tipo de quadrúpedes, répteis e aves do céu. Ele teve uma visão. Diz a Bíblia que ele entrou em êxtase. Você já entrou em êxtase buscando a presença do Senhor? Às vezes nós olhamos para esses homens da Bíblia e dizemos assim: eles tinham algo de tão especial, de tão importante. Mas aí quando nós vamos para Hebreus capítulo 11, diz que eles eram homens comuns como nós. Então assim como Pedro foi buscar, nós também podemos buscar. Assim como Pedro também entrou em êxtase na presença do Senhor, nós também podemos entrar e estar. Você pode dizer amém? Você está entendendo? Levanta assim a sua mão, deixa eu ver se você está entendendo. E Pedro ouviu 3 vezes a mesma voz: mata e come. E ele dizia: não, Senhor, eu não vou fazer isso. E quando a gente tem uma vida de oração, Deus nos revela visões do reino. Amém? Pedro foi orar e teve uma visão. Quando ele estava orando e teve uma visão, ele disse ao Senhor: não, Senhor, não é do meu costume comer isso, eu não vou comer. Ei, quando nós temos uma vida de oração, Deus vai revelar quem nós somos. Quando nós temos uma vida de oração, nós vamos ver o quanto nós somos religiosos. Ali Deus estava dizendo a Pedro: não seja religioso e não rejeite aquilo que eu santifiquei. Ei, eu não sei se você está entendendo. Tem pessoas que a gente olha e nós somos religiosos demais, porque nós dizemos: não, aquele ali não, porque ele tem muitos vícios. Não, aquele ali não, porque ele veste de forma indecorosa. Não, aquele ali não serve porque, não me agrada. Ei, mas o Senhor está dizendo: eu não faço acepção de pessoas. Ei, Pedro, não negue aquilo que eu santifiquei. Talvez as nossas vistas ainda não enxergou aquilo que Deus quer fazer, mas os céus já estão bradando. Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo aí? Sabe a má notícia? Ei, os céus já estão bradando. Ei, sabe o seu casamento difícil? Ei, os céus já estão bradando. Entre numa vida de oração.
e os céus serão revelados para você. Visões do céu serão estabelecidas sobre você. Ei, olhe para a sua casa destruída e comece a dizer: obrigado, Jesus, porque aqui dentro tem profetas. Olhe para os seus filhos e diga assim: obrigado, Jesus, porque serão profetas, estarão nos púlpitos. Ei, olhe para a sua família complicada e diz assim: logo, logo estarão nos púlpitos desta cidade e vão causar o reino dos céus nessa terra. Yes. Ah, você pode adorar aí? Pode não, gente? Pode adorar aí, gente? Quando Pedro tem aquela visão, ele ainda estava pensando acerca da visão, perguntando: o que vem a ser isso? 2 homens chegam aonde Pedro estava e perguntam por ele. Eram 2 homens enviados do centurião romano. Irmãos, escuta bem, aquele centurião era tido como traidor, era tido como algo ruim em Israel, porque Roma dominava Israel. Mas chega 2 homens e pergunta por Pedro, e Pedro diz: sou eu, o que vocês querem comigo? Aí aqueles 2 homens, servos de um centurião, diz assim: ei, o nosso senhor, o centurião da corte chamada italiana, teve uma visão de um anjo e mandou te buscar, porque ele é um homem temente a Deus, ele tem muita sede de conhecer, e você, Pedro, vai poder explicar as escrituras. Pedro convida os 2 homens para dormir aonde ele estava hospedado, e no dia seguinte eles levantam cedo e vão até a casa do centurião. Quando Pedro ali chega, pastora Natália, já tinha famílias e amigos daquele centurião e eles sedentos. E quando Pedro começa a dizer sobre a pessoa de Jesus Cristo, Pedro começa a expor a palavra dizendo: ele é o Salvador que foi morto, mas ressuscitou ao 3º dia. Naquela casa de um romano, de um centurião, que era tido como inimigo, de repente desce a presença do Espírito Santo de Deus, e eles começam a falar em outras línguas. Ei, gente, que mistério que era esse, porque eles tinham entendido que essa promessa do Espírito Santo era só para os judeus, era para os discípulos e para a nação judaica. Mas de repente, aqueles romanos, aquele centurião com a sua casa, agora estavam cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E é onde Pedro se levanta e diz: para Deus, na verdade, Deus, na verdade, não faz acepção de pessoas. Porque essa promessa não é só para alguns. Essa promessa não está restrita apenas para alguns. Mas essa promessa está se cumprindo, o que foi dito lá no livro do profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nesta manhã eu quero te encorajar a crer naquilo que você não acredita mais. Irmãos, esse ano tem sido difícil, mas escute algo, ainda não terminou. E o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Ei, não desista de você, não desista dos seus sonhos. Até aqui Deus tem cuidado da sua vida e da sua história. E o Senhor diz assim comigo: e eu cuido nos mínimos detalhes. Aquilo que você não pode fazer, a sua
sua vida inteira. Eu, num estalar de dedos, eu faço e eu mudo. Ei, não desista de você, não desista dos seus sonhos, não se esqueça das palavras proféticas que já foram liberadas. Ainda este ano, Deus fará um mover nesta igreja. Ainda este ano, Deus fará um mover com o seu povo. O Senhor vai marcar esse tempo. Você pode dizer amém aí no seu lugar. Você pode levantar a sua mão e dizer assim, ó, faz de novo, Jesus. Levanta as suas mãos aí e diga, faz de novo, Jesus. Levanta as suas mãos aí e diga, faz de novo. Ei, você que está sozinho nesse país, o Senhor está contigo. O Senhor está cuidando da sua vida, da sua história, dos seus negócios, das suas finanças, dos seus relacionamentos. Receba essa palavra. Esse ano é ano de conexões, pastora Natália. É ano de relacionamentos. É anos que o Senhor vai forjar conexões, porque é por uma estratégia específica. Diga aí, faz de novo. Levanta aí a sua mão, faz de novo.